relação à reforma do Centro de Saúde Carlos Chagas, que teve, onde o Conselho acompanhou a comissão junto com o Ministério Público, e ficou decidido que a gente estaria convocando o Conselho Municipal de Saúde para uma reunião extraordinária para ouvir as propostas do secretário de Saúde. E aí hoje nós nos reunimos, né, ouvimos o secretário de Saúde, onde ele ofereceu a proposta para o Conselho de notificar a empresa, pedindo para que ela faça os reparos, né? E ela não atendendo, né? E a gente já não é mais parte do Conselho, já fica na responsabilidade do secretário de Saúde. E sugeriu ainda um prazo, ele solicitou do Conselho um prazo de 30 dias para que ou a empresa refaça todo o serviço ou a Secretaria de Saúde. E onde foi acatado essa proposta pelo Conselho, o Pleno aceitou, né? E agora vamos aguardar o prazo de 30 dias para que... Vamos ver o que acontece, né? Enquanto isso, a promotoria também vai aguardar esse prazo e eles vão tomar as providências cabíveis. Sim. Eu disse para o doutor Adilson, na semana que eu estive lá com ele, e vou dizer aos senhores também aqui, a questão talvez até fuja um pouco do que nós estamos tratando aqui, mas pode ajudar no entendimento de cada um dos senhores aqui quanto à análise da minha pessoa, talvez não enquanto secretário, mas enquanto ser humano mesmo. Às vezes a gente tem uma grande dificuldade de relacionamento, dado o nosso secretário se apresentar como uma pessoa, às vezes, orgulhosa, arrogante, antipático, e às vezes eu entendo que às vezes eu deixo passar isso, da minha imagem, para um público que me vê, ou que às vezes no primeiro momento foi se relacionando comigo e acabou entendendo que eu seria uma pessoa como, assim, às vezes faz parecer ser. Mas a plena verdade, eu já caí nessa armadilha também de julgar as pessoas pela aparência exterior, pela aparência física, ou às vezes por um único momento de relacionamento no dia que houve, e às vezes quando você vai se relacionar com aquela pessoa, vai conhecer aquela pessoa, começa a ver o interior daquela pessoa, poxa, tem uma diferença entre a aparência e a essência. As pessoas parecem uma coisa, mas quando você vai ver a essência não é tão... Então, assim, eu me enquadro, me considero nessa situação, que a gente deixa transparecer a situação, que interiormente não é nada disso. Não tenho nada contra o Conselho, em momento algum. Reconheço que é um órgão que ajuda, ampara, tem ajudado a Secretaria de Saúde. Ninguém aqui quer fazer nada simplesmente para prejudicar a saúde, digamos assim, que é o nosso objetivo maior aqui. Mas eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. A gente tem as nossas limitações. E, às vezes, acaba fazendo com que a gente assine a atestado de incompetência porque você não conseguiu realizar algo em detrimento de um instrumento que lhe faltou. Na questão daquele postinho ali. Lógico que a minha função é defender, poxa, eu vou querer pegar uma ação civil pública, eu vou querer devolver 40 mil reais no dinheiro que eu não peguei, que eu não tenho. Então, lógico que a gente vai se permear para apresentar a nossa defesa. Mas eu comungo de comum acordo, que eu não sou cego, eu verifiquei a obra, realmente ela não está assim, não foi uma obra, uma reforma excelente, boa. Não. Agora, quando eu falo as limitações que a gente se esbarra, é aonde? Eu, embora eu entenda um pouco de obra, que eu até acerto uma cerâmica, eu coloco um forro, eu faço um acabamento. Então, se eu dizer que eu não tenho noção do que é uma obra, um acabamento, não mentindo, tenho. Agora, eu não tenho disponibilidade, e eu acho que aí é onde entra a questão estrutural, que a prefeitura tem um único engenheiro. É um único. É só um, para tudo. E assim, é lógico que ele tinha que acompanhar aquela obra de uma forma sistemática, início, meio, fim. Agora, para isso, para a quantidade de obras que existe asfalto, escola, esse único engenheiro, ele vai falhar mesmo. Ele vai falhar. Porque é como você tem 300 alunos para puxar e colocar um ônibus só. Você colocar alunos empilhados em cima de alunos, está irregular. Tinha que ter 10 ônibus, 5 ônibus.
Então qualquer um dos senhores aqui, eu creio que seja consensual essa ótica de que essas falhas poderiam ser sanadas com a melhor fiscalização. Agora, quando eu sugeri assim, vamos formar uma comissão para acompanhar, eu tinha interesse, assim, eu acabei dando a vocês um serviço que não era de vocês, que o próprio engenheiro da prefeitura não tinha que estar lá, essa pintura aqui, a tinta, cadê a tinta? Então não houve isso. E resultado, descambou em cima de uma responsabilidade única e exclusivamente de uma pessoa que foi em cima de mim. Né? Assim, eu, lógico, enquanto secretário, gestor, ordenador de despesa, é quem tem que ter o compromisso, o comprometimento de fazer com que as coisas aconteçam. Eu tenho na estrutura da Secretaria de Saúde, conselheiro Chico Berto, o cargo de engenheiro só da saúde. E um só eu acho que seria pouco para fazer o trabalho. Eu já poderia estar fazendo projetos para ampliação de hospital, projetos para buscar recursos, mas esse cargo está ali vago com R$ 3.600, porque nenhum engenheiro nesse estado de Rondônia quer vir ser engenheiro, por mais que seja só da secretaria, por 3.600. Não vem. Então são pequenas coisas que se esbarram. E por um outro lado, a gente observa assim, poderia ser muito pior se fosse uma construção de uma obra, onde vinha desde fundamentação, elétrica, hidráulica, mas ali foi tão somente assim, uma reforma superficial, onde o pouco que foi feito não ficou bem feito, isso aí até está lá. A pintura, por exemplo, teve lugar que ela ficou boa, teve lugar, por exemplo, aonde foi tirado o reboco ali, aquela parede que arrancou o reboco. O ideal era passar uma massa plástica depois do reboco, e aí com 2 mãos de tinta ficaria uma pintura como essa aqui, uma pintura visível. Mas na planilha não tinha na planilha tinha reboco e 2 mãos de tinta. Foi o que ele fez, ele foi lá, colocou reboco, colocou 2 mãos de tinta. Resultado, ficou apagado aqui, ali ficou melhorzinho, mas ficou horrível. Embaixo, ele veio com a tinta, a nossa tinta, infelizmente, padronizaram a tinta difícil, que ela tem várias misturas. E se você comprar uma tinta barata, em menos quantidade, quando você for, e não deve fazer o serviço todo, se você for comprar outra tinta para terminar a obra, acontece comigo. Você acaba não acertando mais aquela cor. Foi o que aconteceu. Começaram com um verde e terminaram com o outro. Na parte deu aquela diferença. Então, assim, são detalhes ali que, às vistas, quem quiser achar defeito, não achar, porque tem medo. Mas que passível de se resolver. Agora, por exemplo, a minha ótica era o quê? Notificar a empresa. Em qual aspecto eu posso notificá-lo? No aspecto, o único aspecto que eu vejo de poder pegar eles é no aspecto da garantia do serviço. Por exemplo, a pintura. Eu até pedi para o engenheiro me fornecer qual é a garantia do serviço. Então, notificar para que ele vá lá e refaça o serviço de pintura, porque não está na garantia. Então, eu pensei assim, diante da situação que está lá, de repente não resolve o caso a curto prazo. Então, por exemplo, um muro ali, foi passado uma pintura, já está todo escuro, então falando para eu pedir, olha, esse muro tem que refazer. Então a sugestão era eu notificar a empresa, ver a reação dela, se ela concordasse por vias pacíficas de ir lá fazer o retoque do que está para fazer, beleza. Se não, a gente acionava, deixar juridicamente, e a própria secretaria lá e fazia o retoque.